A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico e hoje nós vamos meditar no capítulo 6. Esse capítulo 6 vamos meditar nos versículos 8 ao versículo 11. Onde a Bíblia Sagrada nos diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Vamos até o versículo 13. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, observando o capítulo 5 e a primeira parte desse capítulo 6, que é do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver que o livro de Levítico está regulamentando uma série de pecados que os homens podiam vir a cometer na época. Ou seja, a visão do livro de Levítico no capítulo 5 e também no capítulo 4 e parte desse capítulo 6 trazia a regulamentação. Portanto, nós observamos que a expressão mediante aquelas condições apresentadas sempre vão citar, por exemplo, quando alguma pessoa pecar, ou seja, o ponto de vista bíblico do Antigo Testamento, da lei estabelecida pelo Senhor, apontava qual era a infração que uma pessoa dentre os filhos de Israel cometia, que os qualificavam como pecadores dentro daquela lei, ou seja, de acordo com cada situação. E é interessante que o texto de cada situação dessas sempre termina informando que essas pessoas deveriam pegar uma certa oferta e trazê-la ao sacerdote para que o sacerdote então pudesse oferecê-la em sacrifício. Pois bem, vejamos que agora, a partir do versículo 8 do capítulo 6, a lei do Senhor, ela vai sair do foco das pessoas que cometiam o ato e que, para se restaurarem a sua comunhão com Deus, precisavam trazer ofertas ao sacerdote, e agora a atenção ou a organização da lei volta agora ao sacerdote, ou seja, como o sacerdote deveria oferecer aquela oferta, aquele holocausto, aquele sacrifício diante do Senhor. Por isso, vejamos que agora o versículo 8 e o versículo 9
o Senhor vai dizer assim, olha, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto. O que é que o Senhor está dizendo quando ele fala, dá ordem a Arão e a seus filhos? A Bíblia nos mostra em textos anteriores que Deus estabeleceu a Arão e a seus filhos como sacerdotes e logo eles eram os responsáveis por estar fazendo os sacrifícios e as ofertas dentro da igreja do Antigo Testamento. Então, para nossa meditação de hoje, nós vamos ver a respeito desta oferta do holocausto. Aqui diz que o holocausto ele deveria ser queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo deveria manter-se aceso no altar. É interessante observarmos que nos dias atuais, quando lemos esta expressão, a gente logo imagina que é uma responsabilidade dos obreiros da igreja manter o fogo aceso, haja vista que o texto aponta para o altar. Mas é interessante nós compreendermos que, ao observarmos a igreja do Antigo Testamento, o altar não ficava, no lugar onde fica o altar da igreja do Novo Testamento. Ou seja, o altar da igreja do Novo Testamento, ele é comparado em relação à igreja do Antigo Testamento ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, enquanto que ali o altar de sacrifício ficava na parte externa ali da tenda, da igreja do Antigo Testamento, ou seja, ficava no pátio, porque era oferecido ali o sacrifício, e logo nós vemos que é como se hoje esse sacrifício fosse oferecido no meio da igreja, no templo, na nave da igreja, e então as pessoas mudam o foco, tentando responsabilizar, ainda que era de fato responsabilidade do líder da igreja, mas em todo o tempo nós estamos tentando transferir responsabilidades para que a culpa, para que aquilo que acontece na igreja não seja responsabilidade nossa, pessoal. Mas quando nós vamos comparar a igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento, para nós entendermos, nós vamos perceber que a ordem de Deus era que o fogo fosse mantido pelos sacerdotes que serviam ali o templo, os sacerdotes que serviam ao templo, deveria ser mantido o fogo sobre o altar. E aí a gente vem para o Novo Testamento e a Bíblia agora vai chamar a igreja, sabe de quê? Sacerdócio real. Ou seja, toda a igreja, todo o crente agora é um sacerdote. Ou seja, se nós formos comparar com a igreja do Antigo Testamento, a Bíblia no Novo Testamento vai nos dizer, usando esta mesma expressão, que assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que manter o fogo aceso sobre o altar, agora os sacerdotes do Novo Testamento deverá também manter o fogo aceso sobre o altar. E quem é o sacerdote do Novo Testamento? Todos os cristãos, porque a Bíblia diz, olha, vós sois sacerdócio real, vós sois sacerdócio real. Ela não está dizendo isso para o pastor da igreja, ela não está dizendo isso para os presbíteros da igreja, ela não está dizendo isso para os obreiros da igreja, ela está dizendo, vós
vós sois, ou seja, todo crente é. Louvado seja o nome do Senhor. Todo crente é. Por quê? Porque no Novo Testamento já não é mais um único sacerdote que oferece sacrifícios pelo povo, mas cada um pode chegar diante do Senhor e oferecer o seu sacrifício. Logo, todos têm que manter a chama acesa, porque senão a oferta, o sacrifício não vai queimar. Louvado seja o nome do Senhor. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que este fogo esteja queimando continuamente dentro do seu coração e que esta chama ela faça com que você, com que eu, com que nós tenhamos uma paixão inflamada pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Em o nome do Senhor Jesus, compartilhe com alguém, abençoe alguém com esta palavra.